Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Que alegria nós estarmos juntos mais uma vez, para juntos aprendermos com a palavra do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 25. 1 Samuel, capítulo de número 25. Enquanto os irmãos localizam o texto, eu também quero cumprimentar os nossos irmãos internautas que nos acompanham pelo canal Ebenezer Oficial. Deus esteja abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Você pode compartilhar essa mensagem e também deixar o seu pedido de oração. Deus irá falar contigo através dessa mensagem. Aos nossos irmãos que nos acompanham também pelo Instagram, Ebenezer Oficial, Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que também tem nos acompanhado pelo Instagram. Louvamos a Deus pela vida dos nossos pastores presidentes, pastor Roberto, pastora Bia, por esta honra que nos é dada de estarmos aqui para ministrar uma palavra de Deus aos nossos corações. Amém? Quem achou 1 Samuel 25, diga por bondade, eu achei. Leremos o versículo de número 32, 33. Glória a Deus. 34 e 35. Diz assim a partir do 32. 1 Samuel 25, a partir do 32. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me entorvaste de vir com sangue, e de que minha mão me salvaste. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, e que se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo o menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: Sobe em paz a tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Amém? Podeis assentar. Deus esteja abençoando a todos. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, depois de um congresso, 3 dias de congresso aqui, eu estava pedindo a Deus uma palavra. E eu não queria uma palavra assim, que fosse mais doutrinária, que é o costume da gente ministrar. E Deus falou ao meu coração sobre esse texto. Nós vamos aprender algumas lições que eu acredito ser de muita importância para a nossa vida, para a nossa casa e para o nosso ministério. O texto que nós lemos primeiro, os personagens aqui inseridos nesse texto. O profeta Samuel, Nabal, Abigail, são os personagens aqui inseridos nessa história. Essa história, ela inicia o texto narrando para nós sobre a morte do profeta Samuel. O texto vai dizer que a morte dele marcou uma era muito significativa para todo Israel, por causa da sua fidelidade. A sua liderança ajudou a nação a fazer a transição da teocracia para a monarquia. É nesse contexto de luto que Israel está vivendo, depois da morte desse profeta, que o texto vai dizer que Davi se levantou e desceu para o deserto de Parã. Davi estava fugindo do rei Saul. Esse termo, Parã, era uma região desértica, localizada na península do Sinai, na Arábia. Quando você lê a história de Parã, você vai perceber que era um lugar de provação e dependência de Deus. Porque foi nesse deserto que os irmãos sabem que Abraão despede Agar e Ismael, e também por 40 anos o povo peregrina por estas regiões. É nesse contexto aqui
aonde Israel está vivendo um luto de uma referência muito grande que havia morrido. Que Davi se levanta e vai para esse deserto de Parã. O texto vai dizer que havia em Maom um homem que tinha suas possessões no Carmelo. E este homem era muito poderoso. Tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. E estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome deste homem era Nabal. O nome da sua mulher, Abigail. Esta mulher era de bom entendimento e formosa. Presta atenção. Porém, o homem era duro, maligno nas obras. E era da casa de Calebe. Você percebeu aqui que o texto, a palavra do Senhor, irmão, ela é imparcial. Perceba que ela diz quem é Abigail e quem é Nabal. Porque a Bíblia não mascara. Ela diz quem é, é. Quem não é, não é. A Bíblia está dizendo que Abigail era uma mulher formosa, uma mulher inteligente. Né? Se você puder acompanhar comigo. De bom entendimento. Mas Nabal, ele era duro, maligno nas suas obras. Mas era da casa de Calebe. Quando você estuda sobre Calebe, você sabe que ele, o pastor pregou esses dias aqui, foi um dos 12 espias enviados. E ele e Josué apenas vieram com notícias de encorajamento para aqueles 10 que se amedrontaram com aquele povo, que eram gigantes. Mas olha só, irmãos, ele era da casa de Calebe. Calebe é um camarada de fé, de posicionamento, que acreditava naquilo que Deus havia prometido. Da mesma casa tem um camarada que é maligno, que é duro, que é tolo, que é insensato. Isso aqui, irmãos, ensina lições para a gente, porque você, lendo isso aqui, você percebe que, mesmo você estando ao lado de alguém que tem entendimento, que tem postura, que é leal, que é fiel, que faz as coisas do jeito que Deus quer, que acredita na chamada, às vezes no mesmo ambiente tem alguém que não acredita, que é tolo, que é maligno, que não acredita naquilo que Deus quer fazer através da vida dele. Isso está inserido no mesmo contexto aqui. Mas é interessante que esse Nabal, o texto vai dizer que ele era um homem muito rico. Ele era de Maom, mas ele tinha suas possessões no Carmelo, aonde os seus tosquiadores cuidavam ali das suas cabras, das suas ovelhas. E por Davi estar fugindo de Saul, ele está por esses termos. Davi está com 600 homens que ficaram como soldados de Davi. E o texto vai dizer que por causa, nesta época, de ladrões que roubavam, aqueles que, nesse tempo de tosquia, nesse tempo de levar os seus animais a pastarem, havia muitos ladrões que roubavam. Então Davi, ele serviu como um muro, dando proteção aos trabalhadores de Nabal, aos tosquiadores. E o texto vai dizer que ele fez isso como um muro ao redor, protegendo tudo aquilo que Nabal possuía, fazendo guarda, fazendo proteção. E o texto vai dizer para nós que Davi, sabendo que Nabal tosqueava as suas ovelhas por aquelas regiões do Carmelo, Davi vai enviar 10 homens. Quantos homens? 10 homens. Vamos lá que eu vou devagar, viu, irmão? 10 homens. E Davi envia os 10 homens
e diz assim para os 10 homens: vai em meu nome, diga para Nabal enviar algumas coisas para nós nos alimentarmos aqui, e diga para ele que quando ele estava com os tosqueadores, vocês é testemunha disso, tosqueando, nós servimos como muro em redor, nada de mal lhe aconteceu, nós protegemos ali tudo que era dele. E Davi não exigiu nada, quantidade. Davi diz assim, é o que ele tiver na mão, o que ele conseguir enviar. Diga para ele que é em meu nome. Isso aqui é demais, irmão. E o texto vai dizer que os 10 homens foram até Nabal e disseram estas palavras: somos enviados. O rei Davi, ele pediu para que o Senhor enviasse algumas coisas que tiver à sua mão, ao seu alcance. Mas é interessante que Davi mandou os 10 homens saudar a Nabal. Assim vocês dirás aquele próspero. Irmão, está escrito no verso 6. Paz tenhas, e que a tua casa tenha paz. E tudo que tens, tenha paz. Por que é que Davi está mandando os 10 homens saudá-lo assim? Para que Nabal não pense que Davi está exigindo alguma coisa à força, por ele ser guerreiro. Davi só quer algo para alimentar os seus soldados. Mas sabe qual é a resposta, irmão? Aleluia. Que Nabal dá aos homens enviados. Aleluia. Está com a Bíblia aberta aí, irmão? Versículo 10. Olha o versículo 10. Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, cada um foge ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, a minha carne, das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Olha a resposta que Nabal está dando para os 10 homens enviados de Davi. Ele está dizendo: quem é Davi? Não tinha uma pessoa em Israel que não soubesse quem era Davi. Por causa do capítulo 17, depois que Davi derrota o gigante Golias, isto deu para Davi notoriedade. Não existia um lugar que não soubesse quem era Davi. Isso é tão real que as mulheres, por causa do feito de Davi, fizeram até canções e cantaram. Saul mata 1000, mas Davi mata 10.000. Ele se negou a ajudar. Olhe para mim aqui. Você já sofreu ingratidão, irmão? Você já fez por alguém? E na hora que você precisou, esse alguém não agiu na lei da reciprocidade? Você já estendeu a mão para alguém? Você já fez alguma coisa por alguém, e na hora que você precisou, esse alguém fez de conta que não te conhecia, que não era? Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Irmão, isso aqui é demais. Perceba que Davi não exigiu nada. Versículo de número 8, por favor. Aleluia. Olha o que diz. Perguntando os teus jovens, e eles te dirão: estes jovens, pois, achem graça aos teus olhos.
porque viemos em bom dia. Dá, pois, aos teus servos e a Davi teu filho o que achares na tua mão. Perceba que Davi não exigiu quantidade, o que ele queria comer, que tiver a tua mão. E detalhe, era a festa da tosquia. Essa festa da tosquia era regada de muita carne, muito vinho, muita comida. E nesse tempo de festa, era costume na época agir com hospitalidade, ajudar, servir quem precisasse. Mas perceba que Nabal é duro, é maligno. Tudo dele é meu. Meu gado, minhas ovelhas, minhas reses. Irmão, ele é possessivo. Sabe aquele tipo de pessoas? É meu. É casado, mas tudo diz, é meu. Conquistou junto, é meu. Comprou junto, é meu. Alguém entende o que Deus está falando? Ele é possessivo. Ele é individualista. Ele se faz de tolo, porque tolo é o significado do seu nome, em não se lembrar do feito de Davi, servindo como muro. Ninguém tocou em nada dele, enquanto tosqueava, enquanto cuidava das ovelhas. Era um homem muito rico, abastado. Mas na hora que Davi precisou, ele não cedeu. Ele agiu com ignorância. Agora eu quero que vocês imaginem comigo esses 10 homens voltando. Eu estou falando de um exército de 600 homens, que estão sendo liderados por Davi e estão no deserto com fome. Já viu o homem com fome, né, irmão? Eita, Deus maravilhoso. Aleluia. O nome Nabal, em hebraico, significa nércio, mau, tolo. Já Abigail significa motivo de alegria. Olha o contraste. Davi pediu alimento, mas a resposta, vamos lá. Estou bem devagar para me aplicar depois algumas lições. Versículo 9. Chegando, pois, os jovens de Davi, tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, cada um foge do seu senhor. Ele é um fugitivo. Eu vou tomar do meu pão, eu não vou tomar da minha água, eu não vou tomar da minha carne, das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e dar a homens que eu não sei nem de onde vêm. Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho e voltaram e vieram e anunciaram tudo conforme todas estas palavras. Lembra que eu te falei? Você quer ver matar alguém, irar alguém? Ingratidão. Você faz, você estende a mão, você ajuda. Depois o camarada diz, quem é? Não sei quem é, nem lembro. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? É o culto de ensino. Isso aqui, eu estava lendo isso aqui hoje, e como isso aqui falou comigo, porque a ingratidão é algo que está sendo vivido.
Nunca se houve um tempo de tanta ingratidão no meio do povo de Deus. Pessoas que às vezes chegam na igreja destruídas, sem nada, arrasadas, humilhadas. Deus abençoa, Deus honra, Deus dá posição. Só que essas pessoas depois se esquecem daquilo que foi feito. Elas se esquecem daquilo que um dia alguém parou até o que estava fazendo para ajudar de alguma forma. Irmão, pelo amor de Deus, tenha coração agradecido, tenha coração grato, e nunca se esqueça de nenhum dos benefícios que alguém um dia já fez por você. Esses 10 jovens voltam, anunciam a Davi a forma que eles foram tratados. Aleluia. Nabal disse a Davi: não sabe nem quem você é, e muito menos seu pai. O quê? Perceba que Davi disse aos jovens a forma que era para eles saudar a Nabal. Pai seja contigo. Tudo que você tem, tenha paz. Por quê? Porque Davi estava dizendo: não quero que mande nada achando que eu quero possuir a força. Diga para ele que nós servimos como muro em redor. Diga para ele que nós o ajudamos enquanto os tosqueadores dele estavam aqui. Nenhum mal aconteceu. Só que quando os 10 voltam e noticiam a Davi a forma que foram tratados, Davi diz: ele está pagando o bem com o mal. Davi diz assim, para 400 valentes, pega a espada. 200 vai ficar aqui com a bagagem. Agora 400 eu quero comigo, tudo com espada na mão. Olhe para mim, porque vai doer, mas é que eu te ensino. Às vezes você não entende porque a palavra é espada, mas devia entender. Às vezes você não... Meu Deus, que palavra, hein? Nós vivemos esta geração, meu Deus, que culto. No outro dia a pessoa está a mesma coisa. Meu Deus, que palavra, que pregação. Mudou o quê? Ai, que congresso abençoado. 3 dias cura. Foi curado? Deus hoje vai nos ensinar através desta palavra o perigo de, na hora das crises, tomarmos atitude que pode manchar o nosso ministério. Mas Deus sempre vai usar alguém para isso não acontecer. Aleluia! Versículo de número 13, por favor. Estou bem calmo, não estou? Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada. Olha como é que Davi ficou. E cada um cingiu a sua espada e cingiu também a Davi a sua, ou seja, era 401. E subiram após Davi uns 400 homens, 200 ficou com a bagagem. Aí o versículo 14, irmão. Porém, um dentre os jovens anunciou a Abigail, mulher de Nabal. Isso aqui era um funcionário. Um funcionário de Nabal, percebendo a gravidade daquilo que Nabal, seu senhor, fez, procura Abigail. Aleluia. Olha o versículo 14. Porém, um dentre os jovens anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiro desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele se lançou a eles, os tratou mal. Todavia, aqueles homens, olha só, têm nos sido muito bons. Nunca fomos agravados deles.
Nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite. Todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olha, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial que a ninguém lhe possa falar. Você percebeu que nem os funcionários tinham acesso ao camarada? Não tinha acesso a ele, nem os funcionários. Não dá para falar com ele. Ele é tolo, ele não ouve, ele é ignorante. Mas um desses funcionários procura Abigail e noticia a ela que os 10 homens enviados de Davi estiveram ali. Aleluia. E agora eu começo, irmão, sair da introdução e aplicar essa mensagem. Depois que Abigail ouve o que esse funcionário noticia a ela, versículo de número 18. Então Abigail se apressou. Diga comigo, se apressou, irmão. Porque tem coisas que tem que ter pressa para resolver. Tem coisa que não dá para protelar. Tem coisa que não dá para deixar para depois. Tem coisa que tem que se posicionar logo. Alguém entende? Ela se apressou. Ela tomou um posicionamento. Porque tem coisa que não dá para resolver amanhã, irmão. Tem coisa que não dá para ficar empurrando com a barriga. Amanhã eu faço. Amanhã eu levanto. Amanhã eu me envolvo. Amanhã eu digo sim. Só que Deus está falando, te apressa. Toma uma postura. Aleluia, Deus quer te usar na hora da crise. Quantos ensinamentos esta mulher nos dá com a postura que ela tem. Porque ela se apressou. Então olha para quem está do teu lado, só para quebrar o gelo. Diz assim, deixa de ser lerdo, irmão. Diz assim para ele, ó, tenha pressa de salvar tua família. Você está pegando o que Deus está falando? Ó a cobra aí, irmão. Ó o mal vindo, irmão. Aleluia. Aleluia. Estamos, irmãos, vivendo uma geração que a festa, o congresso está acontecendo aqui. E pessoas pegam cadeira, sentam lá atrás para ficar namorando, beijando. E o culto acontecendo aqui. Que geração é essa, irmão? Geração que perdeu o temor de Deus. Mas é engraçado que quando essas pessoas estão na frente, estão liderando alguma coisa, elas cobram, elas estão na frente, elas querem fazer. Mas quando é alguém, elas não se posicionam. Elas ficam ali, vamos ver o que vai dar. Só que Deus está chamando a igreja para um posicionamento. Alguém entende o que Deus está falando? Aleluia. Eu estou sentindo a presença dele nessa palavra. Eu falei que ia ser diferente, irmão. Davi está irado. O homem com fome já é brabo. Imagine recebendo um não. Quer dizer que ele não sabe quem eu sou, não? Pois ele vai saber agora. Isso aqui falou muito comigo, eu não sei com vocês, mas isso aqui fala muito comigo. Vamos ver o que ela fez quando ela se apressou, versículo 18 ainda. Então Abigail se apressou e tomou, olha irmão, 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, já estava pronto, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figo passados, e pôs sobre jumentos. Percebeu que está no plural? Não foi só um jumento para carregar isso tudo. Era muita coisa, primeiro, que era para
Estava vindo 400, mas 200 ficou lá, 600 homens. Agora olhe para mim. Como alguém tem isso tudo já pronto em casa? Como alguém já tem esse tanto de coisa de reserva em casa? Ela não mandou ninguém limpar animal. Já tinha 5 pronto. Aleluia. Isso fala de pessoas que estão preparadas, não estão se preparando, irmão. Pessoas que quando a crise vem, já está preparada, já tem reserva. Quando a crise bater na porta, não, aqui tem reserva. Aqui é alguém que está preparada quando a crise chegar. Essa mulher já tinha tudo isso. E ela colocou em jumentos. Quantos jumentos precisou, irmão? Para transportar essa quantidade de alimentos aqui para servir o exército de Davi. Aleluia. Olha para mim. Quando a crise chegar, irmão, já tem pronto alguma coisa? Porque tem coisas, irmão, que não vai dar tempo. Lembra das 5? Dá no vosso, não, vai onde tem. Onde é que tem? No ciclo de oração, mas tu não gosta. Quando foi tarde. Dá para fazer agora. Aleluia, dá para buscar agora. Dá para abastecer agora. Alguém está entendendo o que Deus está falando, irmãos? Tenha pressa, irmão, em resolver algumas coisas. Eu não sei se você está pegando num fio daquilo que Deus está falando, que a palavra é muito misteriosa, mas Deus está falando para alguém, tenha pressa em buscar mais a Deus, tenha pressa em se posicionar, tenha pressa em oficiar a tua chamada, tenha pressa em fazer alguma coisa para Deus. Nós, irmãos, parece que o povo não está muito ligado, nós não temos muito tempo, mas não. Davi vem irado. 400 homens, tudo com fome. Vamos lá. Versículo 19 e 20. Disse aos jovens, ide adiante de mim. Vocês vão na frente. Eu vou seguir vocês de perto. Isso, porém, não declarou ao seu marido Nabal. Por que não declarou? O homem estava na manguaça. Ele estava dando um banquete de rei, irmão. Depois você vai ler aí, está escrito. Banquete de rei. Aleluia. Sucedeu que andando ela, montada no jumento, irmã, mulher rica, hein? Mas para resolver as coisas, tem gente que tem que descer do salto, irmão. Se for preciso para resolver, tem que andar até de jumento. Podia montar na charrete, né? Deixar os tosqueadores e de jumento. Pois é, irmão. O que a humildade não faz, hein? Aleluia. Sucedeu que andando ela montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte, eis que Davi, seus homens lhe vinham ao encontro, a encontrar-se com eles. Olha o que Davi diz. E disse Davi, na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto tenho no deserto, nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me paga mal por bem. Assim faço Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto se eu deixará até amanhã, de tudo que tem, mesmo até um menino. Menino aqui na tradução original é quem já sabia urinar de pé. Todos iam morrer. Não ia escapar um. Ia morrer os funcionários, ia morrer Nabal, ia morrer tudo. Mas ela se antecipou. Lembra daquele funcionário? Aleluia.
que não tem acesso ao patrão, mas tem acesso à patroa. O que a gente está fazendo para evitar uma tragédia, irmão? Aleluia. Versículo 23, para me correr aqui, para me aplicar. Mas quem está gostando, diga amém. Versículo 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se. O que ela fez, irmão? Meu Deus. Você entende que ela é uma mulher proativa? Ô, irmã, bora? Irmã ativa, irmão, na obra. O pastor pregou esses dias aqui, eu pego tudo, irmão. Eu fico ligado no culto, porque eu não venho para cá para ficar conversando, não. Está tendo conversa demais na igreja às vezes. E eu fico ligado, e o pastor pregando e falando. Irmão, fica ligado. Fica ligado que Jesus está passando, o milagre pode acontecer a qualquer momento. Mas existem pessoas, e ele falou que se a gente ficar olhando muito, a gente desvia. Você pode perguntar para a mesma pessoa 10 vezes, como é que está, irmão? Se você perguntar amanhã de novo, e aí, irmão, como é que está? Mas eu fico me perguntando, que Deus é esse, irmão? Que a gente serve, que parece que a gente serve um Deus poderoso, irmão. Levante a mão para receber o que eu vou liberar aqui. Nós servimos um Deus poderoso, que não esquece de você. Que se você estiver posicionado, irmão, grandes vitórias você vai viver da parte de Deus. Para de lastimar, para de murmurar, para de achar que está derrotado. Você é vencedor em Cristo Jesus. A vitória já é sua. Aleluia. Ela se apressou, versículo 23. Desceu do jumento, prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, se inclinou em terra. Que ato de humildade e humilhação. Aleluia. Olhe para mim. Nabal é tolo, mau, maligno. É a Bíblia que diz. Mas em nenhum momento você vê aqui, em todo o capítulo 25, ela querendo separar, querendo carta de divórcio, parando Davi dizendo, aproveita mesmo, vai lá que está bêbado, é fácil para matar o homem. Agora eu fico livre. Não. Ele é maligno, ele é mau, mas é meu marido. E eu vou lutar. Aleluia. Ela está dizendo, eu não abro mão. Alguém entende o que Deus está falando aqui, irmão? Que mulher é essa? Que ensinamentos são esses que ela dá? Um exemplo de sabedoria. E às vezes, irmão, a gente precisa agir com sabedoria para algumas tragédias não acontecer na nossa vida, na nossa chamada, no nosso ministério, no nosso relacionamento, em nossa vida, num todo. Vamos ver o que diz Provérbios 1, versículo 7. Provérbios 1, versículo 7. Aleluia. O temor do Senhor é o princípio da... Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Só os loucos desprezam, irmão, a sabedoria e a instrução. Vamos mais um? Provérbios 4, versículos 7 e 8. Provérbios 4, versículos 7 e 8. A sabedoria é a coisa principal. Adquire. Pois a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire conhecimento. Versículo 8. Exalta. Exalta quem? A sabedoria. E ela te exaltará. E tu, abraçando-a, ela te honrará. Precisamos ter sabedoria para resolver algumas coisas. Precisamos agir com sabedoria para que algumas tragédias não batam na nossa porta, no nosso ministério, na nossa chamada.
Aleluia. Versículo 24 e 25. E lançou-se aos seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Quem pecou foi quem? O marido dela, mas olha a humildade. Olha a humildade dessa mulher, ela está dizendo que quem pecou foi ela. Meu Deus. Seja a minha transgressão, deixa pois falar a tua serva aos teus ouvidos. Ouve as palavras da tua serva. Olha como ela se coloca, como ela se posiciona, tua serva. Meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber Nabal, impressão no seu coração. Olha ela conversando com o rei. Porque tal é ele, qual é o seu nome? Nabal, é o seu nome. É loucura. O nome dele é esse mesmo, ele é o que o nome dele significa, tolo. E está com ele, a tolice. E a tua serva não estava em casa quando os jovens veio. Os jovens que tu enviastes, eu não vi, não estava em casa. Se não era outra história. Porque quem tem sabedoria na hora da crise sabe como resolver. Aleluia. Agora, olha o que ela diz. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma. Que o Senhor te impediu de vires com sangue, de que a tua mão te salvaste, e agora tais quais Nabal sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu Senhor. E agora, esta é a bênção que trouxe a tua serva ao meu Senhor. Dê aos seus jovens que andam após as pisadas de meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão. Porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor. Porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Ai, irmão, isso aqui é demais. Sabe o que ela está fazendo, irmão? Ela está dando conselho para o rei. Ela está evitando que o rei manche a sua honra. Ela está parando um exército. A sabedoria desta mulher reverteu uma sentença de morte. Aleluia. Aí Deus falou comigo, e Deus vai falando umas coisas comigo, irmão, e sabe o que Deus falou comigo? Você tem noção do que o seu posicionamento pode evitar? Quando você assume a sua chamada, quando você se posiciona na sua casa, quando você honra com teus compromissos, muitas coisas podem ser evitadas. Quando a gente se posiciona. Mas infelizmente, com tristeza e pesar, eu digo que muitos de nós, às vezes, enfrentamos coisas que poderiam ser evitadas. Porque às vezes a gente age como Nabal. Alguém entende, irmão? Mas como é lindo isso aqui. E Deus falou comigo que não se vence desafios fugindo deles, mas encarando-os. Não se vence desafio fugindo dele. Nós pregamos para uma geração, quando eu falo uma geração, não é só aqui, mas uma geração de um povo que tudo quer separar, irmão. Tudo perdeu o amor. Tudo quer pegar as coisas embora. Tudo é separar. Tudo é pegar as coisas e vai embora. Qualquer coisa quer sair de casa. Olha a postura desta mulher. Não era casada com um crente. Não era casada com um camarada que nasceu no evangelho e nunca desviou. Não era casada com um camarada que orava. Não era casada com alguém que tinha uma vida e um testemunho ilibado. Era casada com um tolo. Alguém maligno.
Mas a postura dela ensina para nós que o nosso posicionamento pode resolver muitas coisas. Tem gente querendo resolver na força do braço, no grito. Já viu aquele ditado que dois bicudos não se beijam? Alguém tem que ceder. Alguém tem que se humilhar. Alguém tem que dizer, eu vou tomar uma postura aqui, porque senão vai desandar tudo. Alguém entende o que Deus está falando, irmão? Sabedoria para edificar a casa. Coloca para mim Provérbios 24:3. Provérbios 24:3. Olha que texto. Com a sabedoria se edifica a... Vamos lá, igreja. Com sabedoria se edifica o quê? E com inteligência ela? Pronto. Com sabedoria se edifica a casa e com inteligência ela se firma. Aleluia. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, ó, não fuja dos desafios. Vence encarando-os. Vence essa luta encarando ela e não fugindo dela, irmão. Abigail podia se aproveitar dessa situação e dizer, agora eu vou me aproveitar, agora é a hora. Me livrar desse tolo. Ela salvou a casa dela. Ela intercedeu pelo seu marido. Ela foi intercessora. Ela foi o quê, irmão? Nós estamos fazendo alguma coisa pelos nossos irmãos? Nós estamos fazendo alguma coisa pelos nossos? Ou a gente é bom para pregar e em casa é Nabal? Deus não quer performance. Deus quer que a gente seja a gente mesmo. Deus está dizendo para alguém, não é para você fugir dos desafios, mas é para você vencê-los encarando-os. Dizendo, eu não vou perder minha casa, não vou perder meu casamento, não vou perder meus filhos, não vou perder minha chamada, não vou perder meu ministério, não vou deixar que o mal bata na minha porta, eu vou me posicionar antes. Quantos entendem essa verdade aqui? Alguém que se posiciona porque não aceita que o mal invada a sua casa e destrua. Lembra quando os credores vieram para levar os 2 filhos daquela viúva como escravo? Porque o marido deixou uma dívida. Ela clamou ao profeta dizendo, faz alguma coisa pela minha casa, porque eu não vou perder meus filhos. Precisamos lutar pelos nossos. Alguém entende o que Deus está falando? Mas como eu disse, irmão, Deus sempre usa alguém. Usa alguém, como assim? Sabe quando tem pessoas que vêm armadas, irmão? Vem armado. A pessoa vem armada. Hoje eu falo. De hoje não passa. Aí vem armado para criticar, para falar, para dizer, para apontar alguém. Só que no caminho, no encontro, aleluia. Deus usa alguém. Aleluia. Deus usa alguém. Calma, meu filho. Não manche a tua honra. Precisamos ter mais equilíbrio em algumas coisas. Coloca para mim Provérbios 15, versículo 1. Me lembrei agora aqui. Olha uma palavra bem colocada, o que faz? A palavra branda em outra tradução, mas a resposta branda desvia o... Pois é, mas a palavra dura suscita. Mas a palavra branda, oh rei. Tua serva está aqui, eu não estava lá. Quando os jovens que o Senhor enviou. Aleluia. Meu Deus, que texto, meu Deus. Como a gente precisa mudar.
Irmãos, o que eu estou pregando aqui, sabe por quê? Porque você pode aceitar ou não o que eu vou dizer, mas é a história da Bíblia. Se você não resolve certas coisas, isso reflete no culto aqui. Pesa o culto. Tu já viu uma pessoa com raiva na igreja? Pode cair fogo do céu. A pessoa até quer se alegrar, mas está com raiva. É um bloqueio. Algo que às vezes impede a ação do Espírito Santo trabalhar no meio da igreja, pastores. Conflitos não resolvidos. Mas é uma palavra branda, uma palavra bem colocada, calma. A tua serva trouxe aqui tudo que o Senhor, os seus valentes, seus soldados precisam para se alimentar. E Deus falou comigo que diante do rei a gente também não se apresenta de mãos vazias. Aleluia, que mistério esta palavra aqui, irmão. Versículo 28. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme. Ela está dando conselho. Aleluia. Porque Davi está vindo com sangue no olho. Ele está vindo para executar tanto os funcionários como a Nabal, como toda a família, até o menino. Porque ele pagou o bem que nós fizemos com o mal. Aí, irmão, Davi diz assim, Abigail diz assim, tu és rei. Irmão, isso aqui, eu não sei se fala com vocês, olha Abigail, tu és rei, não mancha tuas mãos. Se você não der glória a Deus, o pastor não me coloca para pregar de novo. Abigail fez Davi se lembrar quem ele é. Porque na ira tem hora que você se esquece quem é. E às vezes Deus tem que usar um pastor, tem que usar alguém para nos fazer lembrar quem somos. Sabe o que Abigail está fazendo? Tu é rei. Não manche as tuas mãos. E tem hora que alguém tem que nos fazer lembrar quem somos. Para quê, pastor? Para não tomarmos decisões precipitadas. Para não fazermos aquilo que o nosso coração está cheio. Para não fazer nada na ira, na raiva. Alguém entende o que Deus está falando, irmão? Aleluia! E eu vim dizer para alguém aqui, eu vim fazer você lembrar quem você é. Aleluia! Você não é o momento que você está. Há um grande homem em você. Há uma grande mulher em você. Há uma chamada poderosa em você. Há um potencial grande em você. E às vezes alguém tem que te frear, te bloquear no caminho, para você não tomar decisões. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que quem sabe vem com raiva, vem com decisões formadas, e Deus está dizendo, calma meu filho, há um homem grande em você, há uma mulher grande em você, há um potencial extraordinário em você, calma, não mancha a tua honra. Quantos acreditam no que Deus está falando? Aleluia, que mulher é essa? Glória a Deus. Versículo 32 que eu li, irmão, diz assim, então Davi disse a Abigail. Ele parou para ouvir o conselho dela. Aleluia. Quem sabe algum daqueles soldados até tentou frear Davi, não, faz, não, meu irmão. Esta mulher, com a sabedoria dela, com a humildade e a postura dela, fez o rei parar para ouvi-la. Então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o Senhor que te enviou ao meu encontro. Isso não te ensina nada não, mas deixa eu aplicar. Ela não esperou o mal chegar na sua casa.
Ela não esperou o mal chegar na casa dela, ela tomou uma postura, se antecipou. Versículo de número 33, acompanha aí no telão. Bendito o teu conselho. É o rei que está falando isso, irmão. Aleluia. Bendita tu, que hoje me entorvaste de vir com sangue, e de que minha mão me salvaste. Você me livrou da ira que eu estava, da besteira que eu ia fazer. Não é assim não, irmão? Quantas vezes você já chegou aqui com decisões formadas? Quantas vezes você saiu com decisões formadas? É hoje eu entrego, hoje eu falo, hoje eu vou botar tudo para fora. É hoje que eu desengasgo. Aí Deus traz um carioca aqui para dizer: calma. Calma. Há uma pessoa importante em você. Há uma chamada grande em você. Aleluia. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui, irmão. Davi disse: você veio na hora certa. Bendito o teu conselho e bendita tu. Que mulher é essa, irmão? Aleluia. Ele está dizendo: você não tem noção do que você evitou. Versículo 34, porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal, que se tu não te apressaras e não viesse ao meu encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo o menino. Aí o texto vai dizer, irmão, você leu comigo aí, então Davi tomou da sua mão que ela tinha trazido. Aleluia. Quantos podem dar glória a Deus por esta palavra? Ela abortou uma missão que Davi estava disposto a fazer. E se ele faz, o reinado dele estaria manchado. Olhe para mim. Tem hora que Deus vai confrontar você mesmo. Quando o pastor ensinar aqui, vai confrontar a mim e a você mesmo. Para muita coisa não manchar o nosso ministério, a nossa chamada, a nossa honra. Às vezes a palavra vai nos frear, vai nos colocar no nosso lugar. Para quê, pastor? Para a gente não perder o que a gente tem. Quantos entendem o que Deus está falando? Aleluia! A sabedoria dela abortou uma missão que Davi estava disposto a fazer. Porque Deus sempre usa alguém para você não perder sua chamada. Para eu não perder minha chamada. Quantos entendem essa verdade? Agora Deus falou comigo. Escute o que eu vou dizer. Na dificuldade da família, Abigail foi procurada, sim ou não? Quando as coisas pegam na sua casa, quem as pessoas procuram? Quem é o equilibrado lá? Aleluia. Quem é o pacificador? Você sabe o que significa pacificador? Em Mateus 5 diz, bem-aventurados pacificadores, é aqueles que promovem paz. E tem hora que a gente tem que abrir mão da razão para a paz ser mantida. Mas tem gente batendo, que era a razão, eu sou certo, eu não peço perdão mesmo e acabou. E aí, não, irmãos, às vezes para manter a paz, aleluia, precisamos ser mais humildes. Alguém entende o que Deus está falando aqui? Porque a humildade abre portas, a humildade faz o céu se abrir, porque Deus rejeita o soberbo, mas dá graça a quem é humilde. Quantos entendem essa verdade, irmão? Na crise lá, quem é que é procurado? Tem que ter alguém equilibrado, tem que ter alguém com postura, com a palavra certa. Aleluia. Ela antecipou. Diga comigo, tem que orar antes
Mano, tem que ser mais forte. Diga, tem que orar antes. Tem que se posicionar antes. Ela não esperou chegar na casa dela, não, irmão. Bendita o teu conselho e benditas tu que veio ao meu encontro. Davi tomou da mão o que ela trouxe, versículo 35, e disse assim, ó: sobe em paz a tua casa. Volta para tua casa em paz. Você vem atribulada, vem com coisas, decisões, vem querendo falar, botar para fora. E se não for hoje, se não resolver hoje, aí Deus está dizendo, calma. Vai dormir, fica em paz. O Senhor está resolvendo muitas questões de alguém aqui. Aleluia. O que Davi diz no versículo 35, isso aqui é demais. Vês aqui, tenho dado ouvidos à tua voz, tenho aceitado a tua face. A forma que ela se humilhou constrangeu o rei Davi. Eu aceito tudo que tu falas. Abortou uma missão. Seria uma tragédia na casa dela. Mas o posicionamento dela evitou. Vá em paz para a tua casa. Eu aceito. Eu ouvi. Aleluia. E vindo, vindo Abigail, a Nabal, ou seja, ela voltando. Eis que tinha em sua casa um banquete como um banquete de rei. Lembra que eu falei? E o coração de Nabal estava alegre. Muito vinho, hein? Carne assada. Estava muito alegre. E ele já estava muito embriagado. Está escrito aí no versículo 36, ó. Pelo que não deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, diga comigo, ela esperou outro dia. Olhe para mim, irmão. Sabedoria, tá? Eu disse que dois bicudos não se beijam. Imagine se ela, naquele calor, o homem cheio da manguaça, frevo, e ela vai lá e fala na condição que ele está. Resolve alguma coisa? Então existe hora para se resolver coisas. Não é na hora que dois quentes está fervendo a orelha. Não. Calma. No outro dia de manhã, perdão. Desculpa. Mas no outro dia de manhã, já curado da ressaca, senta aqui. Tu não sabe quem Davi mandou aqui, mandou 10 servos dele aqui. E ela conta para ele. O texto vai dizer, irmão, que quando ele ouve, o coração dele ficou como pedra. Olha o versículo 37. Olha só o versículo 37. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído Nabal do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras. Tudo que aconteceu, ela contou. E se amorteceu nele o seu coração e ficou ele como pedra. Versículo 38. E aconteceu que passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e ele morreu. Precisou a carta de divórcio? Precisou brigar? Precisou ir na fúria? Se você tiver posicionamento, Deus resolve todas as questões da tua vida. Às vezes o que falta em nós é esse tipo de equilíbrio. Sabe qual a lição valiosa que Davi aprendeu aqui? Que nossos sentimentos feridos nunca justificam a desobediência. Nossos sentimentos feridos, a raiva, que a gente ouviu alguma coisa que não quer, e a gente quer agir naquela hora. Não, irmão. Davi aprendeu esta lição valiosa. Nossos sentimentos feridos nunca justificam a desobediência. Nossos sentimentos feridos nunca nos justificam. Não se age com ira, com raiva. Se espera. Lembra de Provérbios 15:1? Palavra branda. Tira todo o furor.
Aleluia. A humildade de Abigail trouxe livramento para sua casa. Diga livramento. Irmãos, deixa eu falar algumas lições aqui para me encerrar, que a minha hora já está indo aqui. Primeira lição, o exemplo de Abigail mostra como a preparação e a ação inteligente podem ser cruciais em momentos de crise. De alguém que se posiciona logo, de alguém que toma atitude logo, que não espera. Porque tem gente, irmão, que está vendo fogo, joga graveto seco, porque gosta de ver. Mas tem gente que é pacificador. Tem gente que toma postura para ver as coisas resolvidas. Segunda lição que a gente aprende aqui, Abigail serve como modelo de liderança positiva, mostrando com a sabedoria e a coragem pode influenciar positivamente aqueles que estão ao seu redor. Terceira lição que a gente aprende aqui, que não é necessário ter um título de prestígio para desempenhar um importante papel. Era simplesmente uma dona de casa. E às vezes não precisa a gente ter uma função de prestígio para a gente agir com sabedoria. E eu estava estudando um outro texto que seria o que eu ia dar um estudo aqui, mas Deus não quis. Sobre auxiliares, diáconos, missionários, evangelistas e pastores. E numa das coisas que eu falo sobre aquele estudo, que eu ainda estou montando ele, é que tem pessoas que não se contentam, por exemplo, por causa da hierarquia. Porque o que a hierarquia diz? É auxiliar, vai para diácono, o diácono presbítero, presbítero evangelista e evangelista pastor. Que a hierarquia diz isso. E às vezes, por causa da hierarquia, a gente estraga um excelente diácono, que tem que ser diácono a vida toda. Alguém entende? Porque às vezes a pessoa não entende, pastor, que essa função é uma função honrosa. Como assim, pastor? Porque às vezes as pessoas pensam que tem que estar em evidência com o microfone na mão, ou está no cartaz, ou está numa posição elevada para se sentir útil ou importante, ou galgar uma unção maior. Só que no reino de Deus, irmão, são as funções, é aquilo que a gente faz. Por quê? Nesse estudo eu digo isso. Porque quando a gente chega aqui, quando o pastor chega aqui, a guitarra já está afinada, o microfone já está testado, as cadeiras estão em ordem, já tem água para servir, já está tudo organizadinho para ele fazer aquilo que é o sacerdote fazer. Sim ou não? Não é honroso isso, não? Ou é preciso a gente ter uma outra, está pregando aqui, ou ter uma evidência maior? Claro que não, irmão. Na obra de Deus a gente tem que entender que o que a gente faz é útil no reino de Deus. Tudo é maravilhoso quando se faz para Deus ser glorificado. E às vezes a gente pensa que é necessário ter um título de prestígio para a gente desempenhar um importante papel. Ela era dona de casa, mas o que ela fez foi tão importante. Aleluia. Quarta lição, devemos ser generosos com quem nos protege. Você sabia que a nossa liderança nos protege, irmão? Que nós estamos guardados debaixo da cobertura espiritual? Aleluia. Devemos ser generosos com quem nos protege. Davi protegeu. Foi como um muro ao redor, você leu comigo. Aleluia. Você já fez alguma coisa por quem te ajudou a prosperar? Aleluia. Não ignore nunca o que o teu pastor tem a dizer. Davi não fez uma besteira porque parou para ouvir Abigail. Entende? Não ignore o que o teu pastor ensina, o que o nosso pastor ensina. Aleluia. Davi não fez uma besteira porque parou para ouvir Abigail. Versículo 32, Davi disse: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Se ela não vai, uma tragédia tinha acontecido. Se não puxa a nossa orelha, se não chama a nossa atenção, se não nos ensina, a gente, irmão, a gente ouvindo a pregação ainda faz muita coisa errada.
Alguém entende o que Deus está falando? Aleluia. Meu Deus. Última lição. Quantas vezes você veio dizendo, de hoje não passa. Hoje eu falo. Hoje eu entrego. Mas a mensagem te parou. O conselho te parou. Para você não sair da rota. Se põe de pé. Vamos fazer uma oração para me entregar para o presidente. Quantos aprenderam alguma coisa com essa palavra? Palavra rema. Se apresse. Não espere chegar na sua casa. Tem coisas que tem que fazer antes. Pegou? Tem coisas que tem que fazer antes, irmão. Não espere chegar na sua casa. Não espere bater na sua porta. Não espere a crise chegar, a frieza espiritual no teu ministério. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão difíceis para se levantar. Pessoas até vêm para a igreja, mas não conseguem falar em línguas. Pastor soa pregando aqui, vai batizar. E as pessoas não oram mais em língua estranha, não falam mais, não sentem mais a glória de Deus, estão mortos dentro da igreja. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer, se apressa antes do mal chegar, antes do dia mal chegar. Toma uma postura como Abigail tomou, antes do mal chegar na casa dela, ela se antecipou, ela se apressou, e foi grande o livramento de Deus na casa dela, foi grande o livramento de Deus na casa dela, eu vou repetir, foi grande o livramento de Deus na casa dela, porque quem se posiciona a livramento de Deus, para a tua chamada, para a tua vida, para o teu ministério, para a tua casa, para a tua vida espiritual. Curva a sua cabeça e ora, Senhor Deus, eu preguei a tua palavra é viva e eficaz, ela penetra até a divisão da alma do espírito, entre juntas e medulas, ela é apta para discernir os pensamentos, a intenção do coração do homem, e eu creio, Senhor da glória, que nós vamos sair daqui, Senhor, depois desta palavra, entendendo que existe em nós o posicionamento, Senhor. Precisamos nos antecipar para algumas coisas, para o mal não bater na nossa porta, para a crise não chegar, para a frieza espiritual não chegar, para a morte não chegar, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Segure em nossas mãos. Tira de nós toda a vaidade. Nos dá coração generoso. Nos ajuda a ser humilde, a se comportar de uma forma humilde diante do Senhor, como esta mulher, Senhor. Não queremos ser mais um, mas nós queremos ser alguém posicionados, de forma que alguém possa se espelhar, de forma que alguém possa olhar e dizer verdadeiramente, aleluia, verdadeiramente a presença do Senhor é naquela vida, aleluia. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a servir ao Senhor em fidelidade. Precisamos da tua ajuda, porque sem o Senhor nada somos, sem o Senhor não conseguimos, sem os teus conselhos, sem a tua palavra, sem a tua direção, não sabemos, Senhor, a diferença de uma mão a outra, mas com a tua presença tudo discerne, com a tua presença a gente consegue, com a tua presença a gente resiste, com a tua presença a gente consegue. Nos ajuda a ser fiéis a ti, e continue abençoando a tua igreja, Senhor. As famílias que aqui congregam, os obreiros que aqui auxiliam na obra do Senhor, nas congregações, levam o crescimento espiritual em cada setor, meu Pai, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, usa cada um para a glória do teu nome, que haja um posicionamento do coletivo, a Deus, para que o teu nome seja glorificado, e muitas obras extraordinárias aconteçam em nossas vidas, tudo isso para a glória e exaltação do nome do Senhor, em nome de Jesus. Se você puder e quiser, aplauda ao Senhor. Pastor presidente.